Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores académicos, esta é a primeira comunicação que eu faço à Academia depois de ter sido elevado ao Estatuto de Académico Efetivo, que muito me honrou. E a minha ideia é falar-vos da banda sonora de um filme que nós nos habituámos a ver como um filme mudo, que é o filme da expansão portuguesa. Nós esquecemos muitas vezes que os portugueses que embarcaram e que desembarcaram tinham olhos, tinham ouvidos, e o que viram e o que ouviram marcou decisivamente a cultura portuguesa e marcou decisivamente, em concreto, a música portuguesa. E marcou de várias maneiras. Primeiro, porque há uma matriz musical que vai de Portugal e que, naturalmente, é aplicada nos vários territórios que passam a estar sob administração portuguesa, mas, ao mesmo tempo, há um contacto com outras culturas musicais com as quais, naturalmente, se estabelece um diálogo que acaba por reconfigurar a própria matriz portuguesa. É interessante ver que, com algumas das culturas com as quais nós contactamos, esse intercâmbio é sobretudo ao nível das artes visuais. Por exemplo, no caso da Ásia, é manifestamente o caso. Nós percebemos na arte portuguesa que há um conhecimento das porcelanas chinesas, que há um conhecimento dos tapetes persas, que há um conhecimento dos azulejos árabes, e, portanto, há um imaginário visual que manifestamente traduz esta visão do mundo mais ampla do que tinham os outros países europeus. No caso da Ásia, no entanto, a gramática musical das músicas asiáticas era tão diferente que não havia grande diálogo possível e, portanto, basta nós ouvirmos ou assistirmos a um espetáculo da Ópera de Pequim ou do Teatro No japonês para percebermos que é muito difícil fazer uma troca musical entre músicas que têm gramáticas tão diferentes. Isso não aconteceu no caso da expansão no Atlântico, em que, quer com as músicas africanas, quer com as músicas das Américas, se estabeleceu um diálogo fácil que produziu desde muito cedo resultados muito interessantes, porque o que nós vemos é, como eu dizia, uma matriz portuguesa que vai com a administração portuguesa, mas que, chegando ao terreno, com este diálogo que vai estabelecendo com as músicas locais, se deixa, por assim dizer, namorar por essas músicas e acaba por produzir, se quisermos, híbridos que depois se incorporam na própria matriz portuguesa. Eu começaria por vos dar um pequeno exemplo, e aliás a minha comunicação será feita sobretudo com exemplos musicais muito curtos, enfim, só pequenas amostras das peças, visto que não ficaríamos aqui várias horas se estivéssemos a ouvir as obras completas, mas começaria com uma obra que, de alguma forma, atesta um caso de não diálogo, que é o caso da expansão em Marrocos. Enfim, é um... Ups. Vou precisar, ele não está... Se me faz o favor de ver que ele não está a abrir na página principal. Porquê é que eu digo que é um diálogo falado? Porque se bem que haja uma componente árabe muito forte na genética da cultura portuguesa, a expansão no norte da África não teve uma componente de administração territorial extensa que incentivasse muito o intercâmbio cultural muito efetivo. Foi muito mais como os senhores sabem melhor que eu, uma presença militar em postos que controlavam a navegação nesse período. E, portanto, se é verdade que nas músicas tradicionais portuguesas nós encontramos, em muitos casos, algumas influências árabes tradicionais que vêm dessa raiz mais remota, no caso deste período da expansão, isso não acontece. A peça que eu vos vou dar é, portanto, um documento português sobre um momento triste dessa expansão no Magrebe, que é, obviamente, a Batalha de Alcácer Quibir. Em 1626, numa miscelânea de Miguel Leitão de Andrade, é publicado um romance que conta o que se passou na Batalha de Alcácer Quibir. Puestos están frente a frente los dos valerosos campos, uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano el Lusitano. Frente a frente
dos valerosos campos. Uno es el rey Maluco, otro es Sebastiano, el Lusitano, el Lusitano. Mosso animoso y valiente, robusto, determinado, aunque de poca experiencia ido viene consejado. El Lusitano, el Lusitano. Mozo robusto y valiente, aunque mal aconsejado. Su le van cercando, que per uno de los suyos son los 18 tantos. El Lusitano, arde en fuego su pecho, radiando con las manos, piensa que todos son nada, manda derecha al bando. El Lusitano, brava que está más lejos, y el ejército contrario ya se va llegando cerca. Ay, justicia sanguinario, el Lusitano. Bom, o romance, como é típico dos romances deste período, naturalmente conta a história detalhadamente da batalha e acaba com o lema do brasão de Dom Sebastião, um bel morir, tutta la vita honora, uma bela morte honra toda uma vida. E é interessante porque ao mesmo tempo é uma espécie de reportagem dos acontecimentos. Eu comecei com esta peça justamente como uma exceção àquilo que é o meu tema, porque não vou falar propriamente de textos que aludem à expansão diretamente, mas de textos que refletem a experiência prática deste diálogo intercultural que se processou através da expansão. E aí é talvez uma das grandes diferenças entre a expansão portuguesa e as expansões coloniais de outras potências europeias, é o facto de que a nossa propensão para esta curiosidade cultural, para esta troca, para este experimentar de sabores, para este querer namorar no local, para esta ideia de experimentar cruzamentos, é muito mais evidente do que, por exemplo, em casos como o do colonialismo inglês ou holandês, em que havia uma separação muito clara entre os dois patamares de cultura, o da metrópole e o da colónia. Que músicas é que iam nas caravelas? Bom, naturalmente que um dos elementos fundamentais da expansão é a catequização, é a conversão, e por conseguinte, logo nas primeiras descrições, logo, por exemplo, na Carta do Achamento do Brasil, nós imediatamente temos a descrição de que foi celebrado um Te-Deum no momento do desembarque, e quem conhece, como os senhores académicos conhecem muito bem, a literatura de viagens deste período, tropeçam constantemente em descrições deste tipo. E que músicas é que iam? Bom, em primeiro lugar, o repertório de cantos-chão, o repertório do que nós chamamos impropriamente, de resto, de gregoriano. Ou seja, uma linha monofónica, uma única melodia, que pode ser cantada apenas pelo próprio sacerdote oficiante, mas também é fácil de ensinar a um coro local. E eu começava com um exemplo de uma Ave Maria. Ave Maria, grassa reciti sempre, Seguiram com certeza o início, Ave Maria, é evidente. A partir daí, duvido que tenham conseguido seguir o texto, pela simples razão de que está em Tupi-Guarani. Como é que nós sabemos deste repertório? Obviamente que um grande problema que nós temos para estudar as músicas da expansão é o facto que muitas das fontes, pura e simplesmente, desapareceram. Sobretudo as fontes do Brasil,
por razões que têm a ver com o clima, por razões que têm a ver com má preservação de arquivos. Nós só começamos a ter fontes de música prática já mesmo na viragem para o século XVIII. Mas temos os cadernos do Padre Anchieta, que designadamente descrevem em grande detalhe as várias operações da catequização. E ele diz muito especificamente as músicas que utilizava e dá os textos. E uma das preocupações que os jesuítas tinham era o de traduzir os textos latinos para a língua tupi, que era uma espécie de língua franca entre os indígenas do Brasil, para facilitar esta comunicação. É muito interessante ver isto, porque é um pragmatismo um bocadinho inesperado. Nós estamos em pleno período da Contra-Reforma, quando a Igreja, a partir sobretudo do Concílio de Trento, está a impor de uma forma taxativa o repertório em latim, mas este pragmatismo jesuítico muito conhecido faz com que eles deem preferência à possibilidade alargada de comunicação e, portanto, que achem que não faz mal, se o fim for bom, não faz mal fugir um bocadinho à regra e apostar nesta comunicação. Vejam, por exemplo, um outro exemplo desta prática, uma Salve Rainha. Aqui a batota é dupla, porque começamos com Salve Rainha e não com Salve Regina. Portanto, começamos já com uma tradução em português, que se segue um texto em tupi-guarani. Portanto, um primeiro pacote musical que vai nas caravelas é precisamente este repertório de canto-chão, de canto gregoriano, algum dele possivelmente de tradição portuguesa. É muito possível que, por exemplo, alguns dos cânticos que levados fossem do rito de Braga, que mesmo no Concílio de Trento permaneceu com algumas especificidades portuguesas, porque provou que tinha mais de 300 anos de uso contínuo. Só podemos imaginar isso. Se repararam, o romance de Alcácer Quibir, que nós começámos por ouvir, começava também com uma melodia única e só depois é que começou com um acompanhamento em polifonia. Muitos destes romances eram cantados na rua, eram melodias que as pessoas conheciam. E nós temos que pensar que muita da ida da música de Portugal não é feita por músicos eruditos, é feita pela gente do povo, pelos marinheiros, pelos sacerdotes, pelos frades, sem grande formação musical imediata. E, portanto, muitas destas cantigas eram cantigas que se ouviam na rua e que entraram, digamos, no universo auditivo, no universo das referências musicais locais. No entanto, o próprio romance da Batalha de Alcácer Quibir que ouvimos, a partir de uma altura começa a ser polifónico, ou seja, começa a ter várias vozes sobrepostas, o que implica já uma escrita musical mais elaborada. E há um grande repertório de canções a várias vozes, canções profanas, que estão preservadas em cancioneiros portugueses e espanhóis deste período. No caso dos cancioneiros portugueses do século XVI, há pelo menos 4 grandes cancioneiros: o cancioneiro de Elvas, o cancioneiro da Biblioteca Nacional, um cancioneiro que existe em Paris, na École Pratique Supérieure des Beaux-Arts, um cancioneiro que existe no Museu de Etnologia de Belém. E, portanto, há um repertório de umas boas 200 canções polifónicas. E quer na versão da melodia principal, quer já nestas versões mais elaboradas, sabemos que estas músicas foram levadas. E, mais uma vez, devemos ao Padre Anchieta alguma informação sobre este repertório. Deixa-me dar-vos um exemplo do que era a canção polifónica. Não tragais, morcegos pretos, que na corte são defesos. Ora, como morcegos pretos. Não tragais, o que é defeso, porque quem trai novidade. Que é um texto que diz: não tragais borzeguinhos pretos. Isto é alusivo às pragmáticas de Dom João III contra o luxo na corte. E é uma cantiga ritmada, com um ritmo de dança fácil de entrar no ouvido. Não sabemos se esta canção em particular chegou ao espaço colonial. Não tragais o que é defeso, porque quem trai novidade. Mas muitas outras chegaram, e mais uma vez o Padre Anchieta
usa um truque de catequização inteligente, que é pegar algumas destas canções, que naturalmente eram conhecidas, e adaptar-lhes textos de teor religioso, que ajudam a esta ação missionária. E às vezes é muito interessante, porque nós conhecemos canções que têm um texto inteiramente profano, e às vezes até um bocadinho malicioso na versão original, e que de repente aparecem com uns textos religiosos muito, muito devotos, e quando sabemos a origem não deixa de ter a sua graça. Por exemplo, um romance que circulava muito por Espanha e por Portugal neste período, que era Mira Nero de Tarpeia a Roma como se ardia. Nero, o imperador, na rocha Tarpeia, assistindo ao incêndio de Roma, tocava lira, não é? E de nada se dolia, não é? O padre Anchieta inventa-lhe um texto que diz: Mira el malo con dureza a Jesús como sofria. E, portanto, passa a ser o malvado que olha para Cristo na cruz e que não se condói daquela desgraça a que está a assistir. Vamos ouvir só um bocadinho. Um outro exemplo é interessante ver porque ainda hoje no Nordeste do Brasil há uma tradição de romance estrófico que manifestamente está enraizada nesta tradição deste romance narrativo que foi levado pelos portugueses. Mas ia dizer-vos que um outro exemplo interessante também era um vilancico que, na sua origem, tinha um texto que dizia Quem te me enojó, Isabel? É uma mãe acusadora que olha para a filha e acha que ela está à espera de uma criancinha inesperada e indevida. Como é que isto aconteceu, menina, não é? Bom, no texto do Padre Anchieta isto passa a ser Quem te visitou, Isabel? E, portanto, é a visita da Virgem à sua prima Santa Isabel. E um teólogo português do século XVI, Dom Diogo da Silva, um crúsio, que dizia: não há nada de que o bom não se possa servir, não há nada de que o mal não se possa servir para o mal, e nada de que o bom não se possa servir para o bem. E, portanto, mesmo este material que na sua origem podia ser de retitude moral questionável, desde que transformado e servisse o propósito da evangelização, um dos instrumentos que ouviram a acompanhar estas canções foi uma viola. E, de facto, as violas portuguesas, as violas de que ainda hoje nós conhecemos uma série de variantes na tradição popular, as braguesas, as toeiras, as campaniças, tudo mais, foram a bordo dos navios portugueses. Eram instrumentos portáteis, fáceis de levar para qualquer lado. Podiam ser tocados ao nível amadorístico ou podiam ser tocados com grande virtuosismo. Nós sabemos que, por exemplo, que Dom Sebastião tinha ao seu serviço uma série de grandes tocadores de viola
e que, inclusive, no embarque para Marrocos, enfim, às vésperas de Alcácer Quibir, a bordo de um dos navios, um dos violas da corte, Peixoto da Pena, começou a tocar um romance do rei Dom Rodrigo, do último rei godo, dizia: "Ayer fueste rei de Espanha, hoy no tienes ni un castillo." E que toda a gente ficou muito impressionada que aquilo era de mau agouro, e na realidade foi de mau agouro. Isto é um certo. Isto é um certo de um manuscrito de viola já do final do século XVII, mas com um repertório bastante anterior. Mas nesse manuscrito, um dos vários manuscritos de viola do fim do XVII que nós temos com este repertório, encontramos não só as tais danças ibéricas. Encontramos alguns exemplos de uma nova realidade, de que agora vamos falar várias vezes ao longo desta conversa, que é a presença das danças africanas. Porque desde muito cedo se detectou a dificuldade de conseguir mão de obra indígena para as explorações agrícolas no Brasil e, portanto, começa o tráfico de escravos sistemático para o Brasil, e com esse tráfico de escravos vêm também comunidades gigantescas que trazem as suas músicas, as suas memórias musicais, as suas danças, e essas músicas, essas danças, essas canções entram no imaginário musical deste território. Portanto, há todo um repertório de caráter profano, quer de canções, quer de danças, quer de música instrumental, que não exigiam uma aprendizagem muito sofisticada, não exigiam propriamente uma escolaridade musical muito intensa, que assentavam instrumentos fáceis de levar, fáceis de aprender e que, por conseguinte, possibilitavam simultaneamente a ida de modelos musicais portugueses e a contaminação por estes modelos musicais, alguns ameríndios, mas sobretudo muitos de origem africana. E isso vai ser uma realidade cada vez mais evidente. Bom, neste período, estamos a falar já agora de pleno século XVI e depois todo o século XVII, há um género musical particularmente interessante na liturgia musical em Portugal, que é o vilancico religioso. Enfim, a liturgia tinha os cânticos previstos para a missa e para o ofício, todos em latim, com o repertório oficial da Igreja Católica, mas, no caso de Portugal, como de resto de Espanha, os momentos festivos, os momentos alegres do ano litúrgico, como sabemos, o ano litúrgico tem os momentos de dor associados à paixão de Cristo e tem os momentos de exaltação e de alegria associados ao nascimento de Cristo. E nessas festas, sobretudo, a festa da Conceição, a festa do Natal, a festa dos Reis, como depois a festa do Santíssimo Sacramento, são momentos de exaltação, de alegria, de felicidade. Começa a haver uma ideia de uma certa epifania no sentido mais amplo. Esta ideia de que todos têm lugar na salvação. Todos têm lugar, independentemente do seu estatuto social, nesta salvação coletiva que é representada pela fé cristã. E, por conseguinte, há uma série de espaços dentro das cerimónias litúrgicas para cantar cantigas que normalmente viriam de uma inspiração popular. É uma coisa muito parecida com o que nós encontramos nos presépios barrocos. Se pensarmos num presépio de Machado de Castro, o que é que nós vemos? Vemos os cavaleiros, vemos os reis magos, ou seja, os representantes do poder, e depois vemos os pastores, os camponeses, a gente do povo a ir a levar o cabritinho ao menino Jesus, a cantar e a dançar. E isso faz parte de um imaginário de
pertença, que acaba por ser até um instrumento importante para a própria legitimação do Estatuto de Administração Colonial Portuguesa. Esta ideia de que, independentemente dos estatutos de poder e dos estatutos de privilégio, há uma espécie de traço comum unificador, que é esta participação numa mesma fé, numa mesma religião. E, portanto, temos uma... Temos uma entrada... Isto é um vilancico em português, chamado Depois com Tanta Graça, de um compositor português do início do século XVII, chamado Gaspar Fernandes, que diz 20 pastores e com a graça com que cantais e tocais, vim de cantar e tocar diante do Deus menino. E os textos são geralmente textos muito ingênuos. Os pastores dizem, ai que menino tão bonito, que gracinha, quase dizem bilu bilu à criancinha, que bonitinho, que engraçadinho, é mesmo a cara da mãe, vamos cantar, vamos dançar para ele. Um bocadinho como nós ainda temos a tradição dos cânticos de Natal populares, que são muito à volta desta ideia do encanto pela graça do menino recém-nascido, desta ideia do menino que nasce às palhinhas, mas que é filho de Deus, desta ideia da estrela de Belém que aparece e que leva esta gente que é inculta e que não tem nenhuma via de conhecimento para a adoração, mas que tem esta espécie de revelação e vai dançar e cantar. O que é curioso é ver que no espaço da expansão portuguesa este vilancico vai ser utilizado também muito para um veículo de diálogo com as populações destes territórios. Por exemplo, este mesmo Gaspar Fernandes, cerca de 1610, 20, vai ser mestre de capela, nada mais nada menos do que da Catedral de Puebla, no México, no vice-reino da Nova Espanha, onde tem um coro de indígenas mexicanos. E, portanto, faz vilancicos com textos em náhuatl, a língua do Império Azteca. Vejam, por exemplo, este vilancico. Ele não está aí para o princípio das faixas.
Mas, neste caso, era um exemplo de muito intercâmbio com as populações indígenas ameríndias. Porque elas vão sendo empurradas para o interior. Ou seja, elas não fazem parte, de uma forma muito ativa, do tecido da sociedade colonial durante este primeiro período da colonização. E, portanto, o diálogo musical vai se estabelecer menos com as tradições musicais ameríndias e muito mais com as tradições musicais africanas. À medida que a população africana vai crescendo, e até vai sendo cada vez em maior quantidade, estas danças e estas cantigas africanas vão entrando no universo auditivo dos portugueses. Aliás, é muito interessante nós vermos as descrições de viajantes estrangeiros que pararam no Brasil colonial e que, ao desembarcarem, dizem: a primeira coisa que nós ouvimos são os cânticos dos escravos negros que trabalham na estiva do Porto. E que, enquanto trabalham, vão cantando. Por outro lado, enfim, há uns aspectos, enfim, um pouco trágicos, muito trágicos mesmo nesta situação, que era habitual, quando desembarcavam os carregamentos de escravos, que eles fossem obrigados a dançar. Porque obrigados a dançar, ao mesmo tempo, dava-lhes uma espécie de sensação de identidade, de memória da sua própria identidade cultural. E, na realidade, em geral, no fim da semana, no sábado à noite, havia, digamos, festas que envolviam as comunidades africanas, onde se cantavam e dançavam as cantigas e as danças de tradição africana. E é muito interessante ver uma coisa que vai acontecer, é que estas danças, por um lado, são muito sensuais, porque são danças de origem religiosa, mas são danças em que, dentro das tradições religiosas africanas, há uma ideia de que, através do corpo, é possível chegar ao diálogo com as divindades que controlam o destino. E, portanto, muito embora estas práticas religiosas animistas tradicionais africanas não fossem permitidas, elas vão acabar por encontrar formas de hibridismo, de sincretismo com as tradições cristãs. Muitas das divindades do universo animista vão encontrar correspondência em santos da Igreja Católica e associar-se a festas da liturgia católica. Xangô é São Jorge, Iemanjá é Nossa Senhora, e, portanto, acaba por haver uma situação um bocadinho híbrida em que, no fundo, formalmente, eles estão a dançar em homenagem às festas dos santos do calendário cristão, mas estão, na realidade, a reavivar memórias próprias. E são, por um lado, danças ritmadas, sincopadas, muito, muito animadas, que mexem com o corpo de quem assiste. O Camilo Castelo Branco tinha uma expressão ótima para dizer isto. Dizia coisas que nos põem tremores involuntários nas nádegas. Que é uma expressão ótima, quer dizer, ouvir uma música muito ritmada e nós sentimos a batida do ritmo no corpo e instintivamente começamos a gingar ao som dessa batida. E, portanto, há uma espécie de uma sedução dos portugueses perante estas danças muito sensuais, muito, muito ritmadas, muito percussivas, com elementos que nós ainda hoje conhecemos nas músicas africanas, como seja os gritos de aprovação do coletivo à volta, em resposta à intervenção dos solistas, o bater com os pés no chão para marcar o ritmo, aquilo que os ingleses chamam shouting e stomping. Encontramos esses elementos todos. E, por outro lado, há também uma sensualidade muito grande, um gosto por melodias sentimentais, expressivas, muito simples na sua construção, mas muito eficazes, que nós ainda hoje encontramos em coisas como a morna, em coisas como o choro brasileiro, em coisas como o fado na sua forma original. E também nestes vilancicos religiosos nós vamos começar a encontrar personagens envolvidos nesta adoração ao Deus Menino, que supostamente também foram chamados pela revelação a adorar o Deus Menino nas palhinhas de Belém, mas que são por acaso africanos. Este texto deste vilancico que eu vou pôr agora, se Deus quiser e o leitor de CDs colaborar, diz: Sankituru gente pleta,
Turo gente da Guiné, tambor, flauta e caçaeta na supé. Vamos fazer uma festa ao menino Manoé. Ou seja, estamos aqui todos, gente preta, tudo gente da Guiné, com tambor, flauta e castanhola nos pés. Vamos fazer uma festa ao menino Emanuel. É muito engraçado. Eu uma vez estava a fazer uma palestra sobre este tema numa associação dos antigos alunos do Liceu de Cabo Verde. E estava a dizer ao meu público, estava a dizer, bom, nós temos, hoje em dia, quando trabalhamos sobre estes textos, muita dificuldade em, às vezes, perceber, e um dos pessoas que estava na plateia disse, você terá dificuldade, mas nós não temos nenhuma, porque é assim que nós falamos. Porque, na realidade, estes são alguns dos primeiros registros do processo de formação dos crioulos portugueses e dos crioulos castelhanos neste período. Portanto, é muito interessante como documento, mas vamos tentar ouvir este exemplo. Em crioulo português, misturados com palavras de maneira mais palavras banto. Não é música africana, não é feita por africanos, é feita por observadores portugueses de formação tradicional portuguesa que querem captar este lado exótico destas músicas que nos entusiasmam. Inclusive, muitas destas músicas não são feitas no Brasil, nem em África, são feitas em Portugal. Algumas delas, este vilancico, é da autoria do coro regrande de Santo Agostinho do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Coros regrandes de Santo Agostinho. A ordem mais rica do país. Antes só se podia entrar com limpeza de sangue e prova de nobreza. E que, de repente, depois de terem cantado uma obra polifónica, muito séria, muito solene, porque estamos nas matinas de Natal, vão fingir que são africanos. Vão fingir que foram chamados a Belém para adorar o Deus Menino. E sai-nos este exemplo. Ou, por exemplo, um outro. Todos me lo dicen, pero el desmodado a la Jesús soy con la hija de los clavos. Esta sortijuela, ella me la guerra, ella me la guerra. Fa la la la, fa la la, fa la la la, fa la la la. O texto diz: por que razão tanto folgamento há? Por que razão há tanto folgamento, tanto divertimento? De gugulugá de tombalalão. Senhor capitão, que gente preta junta debaixo do seu pregão. Este é o senhor capitão que junta a gente preta debaixo do seu pregão. E depois, a uma dada altura, dizem de gugulugu, forrai os pratinhos, Senhor Jesus. Forrai os pratinhos, libertai os pratinhos, Senhor Jesus. O que é um fenómeno, é um documento histórico muito interessante. Quer dizer, este esforço, por assim dizer, eu vou-lhe chamar etnográfico antes de, incorretamente, este esforço de captar o sabor exótico destes cânticos, acaba a fazer com que estes senhores, compositores europeus, brancos, de formação tradicional, que querem apanhar este sabor das músicas africanas tradicionais, acabem por incorporar no discurso dos seus personagens esta visão muito interessante que nós também encontramos nos blues do sul dos Estados Unidos, que é a ideia do cristianismo não só como o anúncio da liberdade na salvação
no outro mundo, mas da liberdade efetiva aqui. Este Senhor Jesus há de forrar o espetinho, há de libertar os pretinhos. E esta é uma mensagem que aparece recorrentemente nestes textos. Senhor Jesus que há de forrar gente preta. E, portanto, temos um fenómeno muito interessante, porque, reparem, já não estamos a falar da adaptação das músicas portuguesas ao uso local nos territórios coloniais, estamos a falar de músicas na metrópole, por músicos portugueses que nunca puseram os pés fora de Portugal e que, com esta visão, por assim dizer, imperial desta realidade multicultural do Império Português, que eles tentam reproduzir neste espaço litúrgico que deve celebrar precisamente essa unidade essencial do Império sob a fé cristã, acabam por ser portas a coisas que se calhar nem se dão eles próprios conta. Há uma quantidade de exemplos destes vilancicos que eram designados por negros ou guineus. E praticamente até o início do reinado de Dom João V, nós vamos ter uma produção intensíssima de vilancicos destes. Quer dizer, os de texto português, com pastores portugueses que vão cantar e bailar diante do presépio, mas também destes vilancicos de texto crioulo, que representam esta visão alargada da comunidade portuguesa. Eu queria apenas dar-vos um ou dois exemplos de um outro género posterior, já em pleno século XVIII, que é muito interessante e que esse é na esfera estritamente profana. Bom, eu falei-vos de que muitas destas obras têm como base uma certa sedução pela dança africana, pelos ritmos de dança africana. E uma das danças cantadas africanas, que eram muito dançadas em todo o Brasil colonial pelas comunidades africanas, era o chamado Lundum. Lundum é uma derivação da palavra banto Kalundu, e os Kalundus são as divindades que controlam o destino de cada um de nós. É um bocadinho a ideia do orixá que controla o nosso destino. E era o nome que eles davam a uma dança cantada, muito ritmada, muito sincopada, e desde muito cedo que nós começamos a encontrar uma grande sedução dos portugueses por esta dança. Uma espécie de tentação do samba, se quiserem uma expressão anacrónica para descrever esta ideia. O gostar do ritmo, do gingado destas danças, de tal maneira que nos teatros em Lisboa, primeiro nos teatros do Rio de Janeiro e de Salvador, e depois mesmo nos de Lisboa, a partir de meados do século XVIII, nós começamos a encontrar sistematicamente descrições destas danças que escandalizam imenso os viajantes estrangeiros, que acham que é escandaloso como é que se permite no palco uma dança tão sensual, uma dança de pares, em que o homem e a mulher avançam um para o outro, tocam-se com o umbigo ou com a perna, ou seja, com umbigada ou com pernada, e afastam-se outra vez, e depois é o homem que vai ter com a mulher e faz isso, e depois afasta, depois é a mulher que vai ter com o homem e faz isso, enquanto há um grupo de pessoas à volta a aplaudir. Isto para os protestantes ingleses, por exemplo, é um escândalo. Como é que uma senhora portuguesa se pode permitir ouvir uma coisa destas? Sem corar. Vou-vos tentar só dar um exemplo de um lundum tão próximo do original quanto possível. Um lundum que foi recolhido já no princípio do século XIX por dois cientistas alemães que foram na missão científica que foi com a arquiduquesa Leopoldina em 1817, quando ela foi casar com o príncipe Dom Pedro ao Rio de Janeiro, o Dr. Spix e o Dr. Matsius, que fizeram um famoso livro, Reisen Brasilien, A Viagem no Brasil, que é um documento importantíssimo para a descrição do Brasil colonial, e eles têm um apêndice musical com músicas que recolheram. Um deles é este Gracia bella, gracia bella, numa stareu si parti, stação, minha sorte do gosto. Ele não reconhece as faixas, peço desculpa.
a batida típica do lundum afro-brasileiro. Eu não digo africano porque já não é música africana pura e dura, é uma música africana já em diálogo com as harmonias e as formas musicais portuguesas. O que é interessante é que neste período do século XVIII nós temos um género de canção profana muito divulgado, que é a chamada modinha, que é uma cantiga urbana, uma cantiga sentimental ao gosto do final do século, da segunda metade do século XVIII, e que, na sua versão mais, digamos, simples, é uma cançoneta, exatamente como nós encontramos a cançoneta em Itália, a seguidilha em Espanha, a balada em Inglaterra, a romance em França. E eu vou tentar dar-vos a ouvir uma... Você trata amor em brinco, amor não fará chorar. Você trata amor em brinco, amor não fará chorar. Veja lá com quem se mete, que não é para brincar, que não é, que não é, que não é para brincar, que não é para brincar. Amor, amor, amor. É uma canção de Marcos Portugal, mestre de música da corte em Lisboa. Curiosamente, o poema é de um poeta brasileiro, de Caldas Barbosa, que veio para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra e depois acabou por ser uma figura importante na Arcádia Lusitana, nos circuitos poéticos e literários de Lisboa. Aliás, muitos dos membros da Arcádia são brasileiros, como sabemos, mas António Gonzaga, Cruz Sousa, uma quantidade de poetas. Havia uma percentagem muito grande, como não havia universidade no Brasil, havia uma percentagem elevadíssima de alunos da Universidade de Coimbra que vinham do Brasil, e isso era uma estratégia deliberada da administração colonial portuguesa para criar laços mais fortes entre a elite brasileira e o reino. E, portanto, aqui temos um Arcade, um poeta de gosto neoclássico, um compositor também do período clássico, a compor num estilo completamente europeu, mas depois temos modinhas que vão deixar-se contaminar pelo sambado, pelo gingado do lundum. E eu acabaria só com dois pequenos exemplos. Os cabeças que voam, quando a gente pega em ti, são coisinhas tão mimosas que nas outras nunca vi. São coisinhas tão mimosas que nas outras nunca vi. E um outro exemplo. Esta noite o céu acredita, com o meu benzinho sonhei. Esta noite o céu acredita, com o meu benzinho sonhei. Esta noite o céu acredita, com o meu benzinho sonhei. Esta noite o céu acredita, com o meu benzinho sonhei. Das coisinhas que me disse, nunca
estrófica, a última estrofe diz: eu passava pela rua, ela chamou-me e eu entrei. Das coisinhas do canto de nós se passou, nunca mais me esquecerei. Deu-me um certo guisadinho, que comi muito e gostei. Do ardor das pimentinhas, nunca mais me esquecerei. Bom, como vos disse, isto é tudo menos uma história sistemática das músicas da expansão. São flashes sonoros para ilustrar este fenómeno de fundo que eu queria sublinhar. Esta ideia de que, com a saída de Portugal, os nossos marinheiros e os nossos colonos levam consigo memórias musicais muito ricas, a dois níveis. A um nível erudito, aquele que é para ser aplicado na liturgia formal, aquele que é para os salões da aristocracia e dos governadores e dos capitães gerais, mas também a um nível popular de raiz que tem memórias muito próximas de uma dança e de uma cantiga popular. Esses gostos e estas tendências e estas memórias, naturalmente, são aplicadas, porque essa é a lógica da administração colonial, são aplicadas em todos os territórios, mas rapidamente são contaminados por esta presença de outras músicas e de outras danças. E o que é interessante é nós vermos que essa contaminação, por assim dizer, que esses híbridos, que essa mestiçagem, por assim dizer, musical, não se limita a ser característica desses territórios, mas regressa. É uma forma de torna-viagem e incorpora-se na própria matriz portuguesa. E, portanto, acabamos de ter uma certa circularidade, que é um dos fenómenos mais interessantes da cultura portuguesa deste período. É o facto de Portugal, naturalmente, pelo próprio facto de adquirir um império gigantesco, exporta a sua matriz, as suas tradições, mas, ao mesmo tempo, está aberto a deixá-las conversar com as tradições locais e a deixar regressar e incorporar, digamos, no tronco da própria tradição portuguesa, muitas destas tradições. É muito interessante porque isto nós sabemos que se passou ao nível das artes visuais de uma forma muito evidente. Nós olhamos para uma colcha de Castelo Branco e percebemos que há padrões de ornamentação decorativa indianos evidentes. Olhamos para as cerâmicas, para as faianças portuguesas e percebemos que há claramente influência das cerâmicas asiáticas. Mas é interessante ver como nas músicas portuguesas há também uma abertura muito grande a esta negociação, a esta contaminação, a esta procura de compromissos e de misturas, que também tem um bocadinho a ver com o nosso gosto pelos picantes na nossa comida e também com o sarapatel e com os pratos portugueses que se divulgaram um pouco por todo o mundo. Talvez tenha sido isso até um dos segredos da eficácia e da durabilidade do Império Português, esta capacidade de um diálogo muito acentuado com as culturas locais, em que as duas partes ficaram marcadas por esse diálogo, ficaram marcadas também ao nível da música. Muito obrigado.